E aí, tudo bem? Quem já encarou uma prova de português da banca FGV sabe que o assunto verbos pode ser um verdadeiro quebra-cabeça, né? Bom, a ideia aqui é justamente essa: desvendar juntos a lógica por trás dessas questões que parecem tão complexas. O nosso caminho vai ser bem direto ao ponto, olha só. A gente começa entendendo qual é o desafio da banca FGV, depois a gente vai mergulhar no que eu chamo de DNA das palavras, em seguida a gente faz uma verdadeira anatomia de um verbo, entende a relação entre tempo, modo e intenção, e para fechar com chave de ouro, a gente vai decifrar uma questão na prática. Bora começar? Certo. Então, antes de ir direto para a gramática, é fundamental entender o terreno em que a gente está pisando. Afinal, o que é que torna a prova de português da FGV tão diferente? Por que ela é tão temida por tanta gente? Se a gente olhar para os dados das provas mais recentes, uma coisa salta aos olhos. Interpretação de texto é o carro-chefe, com quase 40%. Mas, olha só que interessante, quase 20%, ou seja, um quinto da prova, é sobre classes de palavras. E pode apostar, dentro dessa fatia enorme, os verbos são os grandes protagonistas. Muitas vezes, eles são a chave para resolver questões que nem parecem ser sobre verbos. Pois é, essa fama de temida e complexa não veio do nada, né? O ponto central é que a FGV não está muito interessada em saber se a pessoa decorou uma lista de regras. O que ela quer mesmo é testar a capacidade de análise, a habilidade de enxergar a lógica que estrutura a língua. E é exatamente nesse ponto que muita gente acaba escorregando. Beleza, então, qual é o caminho para decifrar esse código? A chave do mistério, acredite, está em algo que muitas vezes passa batido nos estudos: os tijolinhos, os menores blocos que constroem as palavras. E o nome desse segredo é morfema. Pensa no morfema como se fosse um átomo de significado. É a menor partezinha de uma palavra que, sozinha, já carrega algum sentido. Estamos falando das raízes, das terminações, de tudo que compõe a palavra. Sacar isso é o primeiro passo para desmontar e entender qualquer verbo. E esses átomos de significado, os morfemas, trabalham de duas maneiras principais. Tem a derivação, que é quando eles criam palavras totalmente novas. Por exemplo, de pedra nasce pedreiro. E tem a flexão, que é quando eles só alteram uma palavra que já existe, tipo cantar que vira cantamos. E é exatamente nessa segunda parte, na flexão dos verbos, que a gente vai mergulhar agora. Chegou a hora de botar a mão na massa. Vamos pegar essa ideia de morfema e usar como se fosse um kit de ferramentas, sabe? A gente vai desmontar um verbo e espiar como essa máquina funciona por dentro. E o mais legal é que existe uma fórmula, uma estrutura que se repete em praticamente todo o verbo do português. É tipo uma receita de bolo. A gente tem a raiz, que é o recheio, o significado principal, a vogal temática, que diz a família do verbo, a desinência de modo-tempo, que coloca a ação no tempo e na intenção, e a desinência de número-pessoa, que aponta quem fez a ação. E para nossa análise de laboratório, a gente vai usar uma cobaia perfeita, a forma verbal cantássemos. Olha só que demais isso! A gente consegue ver a separação certinha. Cante, essa é a raiz, a ideia central da ação. O A, ele indica que o verbo é da primeira conjugação, terminada em ar. O C, essa é a pista que entrega o tempo e o modo. E o mos, bom, esse aí denuncia quem está na jogada. E aqui tudo fica ainda mais claro. Cada pedacinho tem uma missão. A raiz cante carrega o significado de cantar. A vogal temática A classifica o verbo na primeira conjugação. A desinência CC entrega o jogo, modo subjuntivo e tempo pretérito imperfeito. E o mos fecha a conta, indicando a primeira pessoa do plural, o nós. É um sistema que funciona como um relógio. Ok, agora que a gente desmontou a máquina, vamos focar na parte mais, digamos, inteligente dela. O significado por trás da estrutura. Porque é justamente nesses pedacinhos, nas desinências de tempo e modo, que a verdadeira intenção de quem fala está escondida. O modo verbal é basicamente a atitude de quem fala em relação ao que está sendo dito. O indicativo é o modo do é isso e pronto, da certeza, do fato. O subjuntivo já é o modo do e se, do talvez, do desejo, da hipótese. E o imperativo é o modo faça isso, da ordem, do conselho. Já o tempo verbal é bem mais simples de entender. Ele só serve para uma coisa: colocar a ação em uma linha do tempo. Aconteceu antes, passado. Está acontecendo agora, presente. Ainda vai acontecer, futuro. Simples assim. Muito bem, agora é a hora da verdade. A hora de pegar tudo isso que a gente viu sobre a estrutura dos verbos e colocar em prática.
Vamos usar essa lógica para resolver uma questão clássica da FGV. Esse tipo de questão é um clássico. Testa o que a gente chama de correlação verbal. A frase é: se eu tivesse muito dinheiro, viajaria para as Bahamas. E aí? Qual forma do verbo viajar preenche essa lacuna? A resposta aqui não é chute, é pura lógica baseada na estrutura. A pista principal, a chave para matar a charada, está ali, no verbo tivesse. Lembra daquele morfema que a gente viu, o S? Ele não está ali de enfeite. Ele é um sinal luminoso piscando e dizendo: isso é uma hipótese, não é um fato. Ou seja, estamos no território do modo subjuntivo. E é aqui que a mágica acontece. O raciocínio é o seguinte: se o tivesse indica uma hipótese lá no passado, a consequência dessa hipótese também tem que ser condicional, certo? E qual é a forma verbal que expressa uma consequência condicional? É o futuro do pretérito, aquele que termina em ria. Logo, a única resposta possível é viajaria. Viu só? É um sistema, não tem como errar. Então a grande virada de chave é essa. Quando a gente entende a função de cada pedacinho do verbo, desse DNA da palavra, a gente para de sofrer tentando decorar tabelas e mais tabelas. A gente começa a deduzir. A gramática deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira um jogo de lógica. E essa capacidade de análise vai muito além de acertar uma questão ou outra de morfologia. Isso tem um impacto direto na reescrita de frases, na semântica, na interpretação dos textos. Fica aí a reflexão final. Agora, conhecendo essa estrutura interna dos verbos, como a forma de analisar qualquer questão de português pode mudar daqui para frente.